Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o canal Física Sob Pressão. Eu sou o professor Felipe Dias. Deixa o seu like, se inscreve no canal para que possa me dar um ânimo para continuar com esse trabalho. Irei resolver uma outra questão, já resolvi, tem algumas aí no canal, sobre campo elétrico, uma questão também, a gente precisa saber os conceitos de vetores. Não vou me ater muito a isso, vou tentar ser um pouco mais objetivo nessa questão. 4 cargas elétricas pontuais, de módulo igual, estão fixadas nos vértices de um quadrado, como ilustra a figura a seguir. A alternativa que representa os sinais das cargas Q1, Q2, Q3 e Q4, respectivamente, para que o vetor campo elétrico E, resultante no centro do quadrado, seja o indicado na figura é. Então, tendo uma ideia de vetores, percebemos que todas as componentes somadas aqui no centro do quadrado dos vetores campo elétrico, elas acabam se anulando, na direita e na esquerda. Para baixo não tem nada e só sobra para cima. Porque no caso aqui, a carga Q1, Q2, Q3, Q4, ela gera um campo elétrico que ele pode ser mensurado bem aqui no centro. E ele sendo mensurado, a gente também consegue saber o sentido e direção dele, tá bom? Então, por exemplo, a carga Q1, ela pode ter um campo elétrico para baixo, nessa direção, ou para cima, nessa direção. Vai depender do sinal dela, Lembrando que o mais repele e o menos atrai as linhas de campo. Então, se fosse mais, o Q1 ia estar para baixo, se fosse menos, ia estar para cima. E a mesma coisa com o Q2, com o Q4 e com o Q3, tá bom? Então, para que aconteça esse campo elétrico para cima, com certeza a gente vai ter que ter a maioria das forças nesse sentido aqui, nessa direção, voltados para cima. Afinal, não existe nada aqui para baixo. Então, iniciando aqui com o Q2, é necessário que a gente tenha que o Q2 faça um campo elétrico neste sentido, nessa direção. Ou seja, o Q2 ele vai estar atraindo as linhas de campo. Então, por isso, o Q2 ele vai ser negativo. Da mesma maneira, o Q1, Q1 ele vai ter que estar atraindo. Então, dessa maneira aqui, ele também é negativo. Vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar verde. Já o Q3, ele vai ter que ter linhas de campo repelindo. Vou colocar aqui, repelindo é positivo, Então o Q3 ele vai ter que ter um vetor aqui, para cima. E o Q4 a mesma coisa, vai ter que ter os vetores aqui de campo elétrico para cima. Eu não vou colocar o E do campo elétrico aqui, então vai ficar muito poluído. Então com isso a gente conclui que Q1, Q2 é negativo, Q3 e Q4 é negativo. Lembrando que ele perguntou exatamente, respectivamente, Q1, Q2, Q3 e Q4, ou seja, menos, menos, mais, mais. Com isso, letra E. Espero que tenham entendido. Muito obrigado. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!